E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar sobre um conteúdo que é muito importante, que é Sandman. A gente teve a Panini publicando em dois formatos isso no Brasil. Tanto um formato capa mole ali, com um tamanho reduzido, bem baratinho, um que fugia todos os padrões, tinha... Nossa, tava tudo fora de ordem, apesar de ser uma coleção lindíssima, com capas muito bonitas. Eu adoro as capas desse novo Sandman, que é uma edição, se não me engano, especial de 30 anos, algo assim. Muito linda a edição, mas com cuidado zero da Panini. A Panini publicou numa época que não é mais a Panini atual, né? A Panini atual mudou muito, tanto o contato com o público quanto a qualidade, mudou bastante. Não quer dizer que é perfeita, mas melhorou muito em relação a alguns anos atrás. Mas ela começou essa publicação num momento muito ruim. Teve, eu já falei isso em outro vídeo, mas o preço variava muito. Teve edição fininha ali que era caríssima, enquanto a outra no mesmo tamanho era muito mais barato. Uma bagunça. E eu queria falar com vocês hoje sobre Sandman e uma publicação que a gente tem aqui que não é muito falado, mas que chegou nos dois formatos. A gente não tem mais no formato definitivo ali, capa dura, que eu vou apresentar aqui para vocês qual que é, mas a gente tem nesse formatinho aí, né, nesse formato econômico, que é o publicado ali pela Panini, tá? Então, eu tô falando desse material aqui e dessa personagem Morte. Neil Gaiman criou a personagem ali nos quadrinhos, claro que é uma personagem... Ele não inventou a Morte, mas ele criou nesse formato aqui que a gente conhece. Ela aparece numa das primeiras histórias do volume da edição definitiva, no primeiro volume, tá? E ela também aparece na primeira temporada da série. Ela é uma personagem muito importante. Para quem não conhece, ela é tão importante que ela é citada na primeira edição de Sandman, porque a Sandman começa com eles tentando fazer um ritual, com os seres humanos tentando fazer um ritual para aprisionar a Morte. E nisso eles aprisionam o Sandman, mas a ideia deles era chegar nesse personagem aqui que é a Morte. E o mais interessante é que a Panini trouxe essa edição separada, que é muito bonita, inclusive. A capa do volume capa mole é desse aqui, tá? Essa é a capa do capa mole, enquanto a capa dura é essa edição aqui, que não existe mais, tá? Você pode ver que aqui desse lado, ainda traz o selo da Vertigo. Eu tenho a minha edição há bastante tempo, mas a Panini não republicou. E ela republicou todos os outros. Ela republicou todos os 5 volumes da edição definitiva em capa dura. Ela republicou a Sandman Prelúdio, que não tinha em capa dura, ela trouxe em capa dura no mesmo formato da coleção definitiva, ficou muito bonito, depois eu posso mostrar para vocês. E ela não republicou esse aqui, ela não trouxe esse aqui. E o que compila isso aqui? A gente tem, nesse volume antigo, a gente tem histórias diferentes, tá? Diferentes o conteúdo que vem aqui é diferente do conteúdo que vem no capa cartão. Tem algumas coisas a menos lá, eu não vou saber dizer exatamente o que, porque eu não tenho esse capa cartão, mas só para trazer para vocês o que vem nesse aqui, porque eu acho que seria muito interessante a Panini aproveitar e republicar essa versão aqui para completar a coleção dela de Sandman toda nesse formato aqui, no formato novo, né? Não de Vertigo, que eu gosto muito, mas com o formato já de Black Label, que muita gente não teve acesso a essa edição aqui porque ela já tinha esgotado quando começou a coleção. Então, falando um pouquinho sobre as histórias que tem aqui, a gente começa com as aparições que ela tem nas histórias do primeiro volume que eu citei. Então, a gente tem 2 histórias aqui que repete daquele volume de Sandman da edição definitiva, que é o volume 8 e o volume 20. Só para vocês saberem o nome, porque o nome das histórias de Sandman são bem famosas, então tem gente que conhece os arcos e as histórias só falando o nome. Mas citando aqui os volumes que tem aqui dentro, O Som de Suas Asas e Fachada. Os dois que ela aparece na edição
do volume 1, tá? Depois a gente tem aqui algumas minisséries dela que eu vou citar agora. O Alto Preço da Vida, que tem 3 edições. Depois a gente tem aqui O Grande Momento da Vida, mais 3 edições. E a gente tem algumas coisas extras aqui, como por exemplo, Um Conto de Inverno, A Roda, Morte e Veneza, e depois a gente entra nos extras, tá? Então, só mostrando um pouquinho da edição para vocês. Ó. Essa é a história repetida. Essa história é muito legal, fachada. A arte dessa história é muito linda. Assim como a maioria das histórias de Sandman. A ilustração das histórias de Sandman é muito legal. Aqui um pouquinho das outras histórias. Aqui, essa é a personagem, tá? Pra quem não conhece, essa aqui é a Morte. Olha que lindo isso aqui. É realmente muito bonito. E no final, a gente tem uma boa quantidade de extras. Deixa eu mostrar alguns para vocês. Mas tem uma boa quantidade mesmo, principalmente de arte. Então, deixa eu puxar aqui. Aqui. Tem bastante. Tem também algumas páginas em preto e branco. Olha que bonito. Essa edição é muito legal. Aqui. Ó, tem até alguns exemplos de como os roteiros foram adaptados. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Peçam essa edição para Panini para completar a coleção de Sandman. Se você gosta de Sandman, se você está fazendo aquela coleção definitiva, peça essa edição porque é muito legal, um conteúdo muito bom e que não tem naquela edição. Só um detalhe, não leia diretamente essa edição. Leia primeiro as edições definitivas e depois vai para essa. Mas não deixe de adquirir porque é muito bom e a Panini não está se preocupando em colocar isso aqui no mercado. Ela trouxe as outras edições e essa não chegou, tá bom? Queria só apresentar para vocês. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.